não são alterados, mas foram. Eu fui prestar depoimento na Polícia Federal sem saber qual era a minha condição. E lá, prestando esse depoimento, a pergunta era assim... como é que é a reunião de pauta com a sua equipe? Eu falei, a reunião de pauta com a minha equipe conta eu mesma e myself. Ali eu me dei conta que eles nem faziam ideia do que eles estavam querendo descobrir de mim, o que eles queriam saber de mim. Na verdade, eu fui parar ali por uma ideologia política que saiu tragando todo mundo que ousou se posicionar como conservador em tempos que não é o conservadorismo o problema, por mais que ele incomode a muitos de nós. Essa frase foi dita por um ministro. Pois bem, após o inquérito, após prestar depoimento, nunca mais tive notícias, nunca mais foi repassado nenhum tipo de informação, mas o meu nome deixou de ser Bárbara. O meu nome agora, quando a mídia me cita, é blogueira bolsonarista investigada pelo STF por espalhar fake news. Isso se chama assassinato de reputação, em inquéritos que nunca têm fim. Deixa eu dizer uma coisa para todos que estamos aqui. Do momento que você tira a humanidade de uma pessoa, chamando ela de nazista, de fascista, de genocida, qualquer coisa que você faça com aquela pessoa, a sociedade tem que tolerar. Porque, afinal de contas, você está livrando o mundo de um fascista, de um genocida. Quem é que vai passar pano para um nazista? Eles nos colocaram esse rótulo para que pudessem falar de nós, sobre nós, o que quisessem, sem que ninguém pudesse refutar, porque senão seria a coisa errada. Olha, você está protegendo o fascista. E, mais uma vez, essa casa se omitiu. As casas se omitiram. Vocês sabem por que isso está acontecendo? Porque nós estamos vivendo períodos diferentes do nosso ordenamento jurídico, porque nós estamos num estado de exceção. Só que esse estado de exceção não foi proclamado por quem tem o direito legal de fazê-lo, que seria o presidente, com a aprovação dessa casa, com a aprovação do Congresso. As medidas autoritárias que são tomadas e observadas por todos nós são feitas e justificadas porque nós estamos em tempos estranhos, nós estamos em tempos anormais. Um ministro da Suprema Corte não tem autorização legal nem judicial e muito menos do povo brasileiro para declarar estado de exceção. É necessário que as instituições voltem a funcionar e essa casa, senadores da República, que eu admiro e eu respeito, Vossas Excelências, pela coragem que os senhores têm demonstrado. O Senado da República é a casa que o congressista, que o constitucionalista, em 1988, confiou que, em caso de necessidade, se levantaria. Então, é necessário a sociedade, a população. Eu espero que os senhores se levantem, porque a Constituição garante a Vossas Excelências não esse direito, mas esse dever. Portanto, a todas as pessoas que no Estado Democrático de Direito, que juram acreditar, estarem, saiba que hoje é com a gente. Amanhã eu não sei. Hoje vocês estão acreditando que a mais alta corte desse país tem um lado. Escolheu um lado, e é o lado de vocês. Vocês acreditam nisso? É bizarro falar isso em voz alta. Olha, a nossa Suprema Corte está nos protegendo, o nosso lado. Vocês entendem o quanto isso é absurdo? Identificar isso, apoiar isso em nome de conivência política, que é o que o nosso Congresso como um todo está fazendo? Mas a censura, ela começa de um lado
E ela vai acabar se comportando... Na verdade, ela sempre se comporta na história como esse inquérito, como os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos. Vai tragar a todos. Vai puxar a todos. Cuba está, desde 1959, aguardando a liberdade. Nós não seremos Cuba. Eu espero que não no turno de Vossas Excelências. O que eu estou pedindo aqui é acesso ao Estado Democrático de Direito e ao devido processo legal que me é garantido pela Constituição, a qual todos nós somos regidos. Eu estou pedindo aqui a notícia, baseada na notícia que saiu nos jornais, segundos. Onde um juiz determinou que um processo sobre um traficante fosse anulado porque não cumpriu o devido processo legal. Eu estou falando aqui de um bandido corrupto que lesou uma nação inteira e que teve o seu processo anulado porque, teoricamente, não se cumpriu o devido processo legal. Eu estou aqui falndo para Vossas Excelências que eu não estou tendo o devido processo legal. Há anos. E não só eu. Muitos de nós. Então, o que eu estou pedindo aqui, de forma absurda, é o mesmo direito que a justiça deu para um traficante e para um corrupto condenado. Eu estou pedindo aqui o mínimo. Eu sei que soa ridículo falar em voz alta. Mas eu só estou pedindo o mínimo. Então, por favor, Senado, por favor, Congresso, parlamentares, socorro. Socorro. Por todas as pessoas que estão na rua, como foi bem dito. Elas não sabem mais para quem pedir ou o que pedir. Elas estão desesperadas porque não confiam mais nos representantes que elas elegeram. Por favor, Congresso, senadores, não decepcionem o povo de vocês, seus pares reais, porque vocês não são políticos, vocês estão políticos, vocês são povo. Parabéns pela coragem de todos que estão e estiveram aqui, que pegaram essa luta. A todos os meus amigos que eu estou vendo censurados pela democracia, que não deveria, porque ela é proibida pela Constituição. Então, muito obrigado, senadores, congressistas. E é isso. Por favor, nós contamos com todos vocês. Muitíssimo obrigada, obrigado. Gente. Muitíssimo obrigado. Bárbara, sendo aqui aplaudida de pé, a voz da sociedade. Muito obrigado pela sua coragem, pelo seu desabafo legítimo aqui nessa casa. Eu queria registrar aqui a presença da deputada Caroline de Toni, do deputado Éder Mauro, aqui presente também, do deputado Capitão Augusto. Também tem o cacique Rony, está aqui presente. Muito obrigado pela sua presença. Ao pessoal que tem muito talento no humor brasileiro, o canal Hipócritas. Eu sou um que estou sempre assistindo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Também estão sendo censurados, perseguidos aqui no Brasil. Mas o bem vai prevalecer, a verdade vai prevalecer. Por falar nisso, eu estou recebendo aqui um presente do Marcel Van Hatten, que acabou de fazer a sua explanação histórica, emblemática. Ele me deu de presente esse livro aqui que eu quero compartilhar com vocês. O Momento Autoritário, o Ben Shapiro, grande conservador mundial, né? Um homem de muita coragem, que sempre participa da Marcha pela Vida lá nos Estados Unidos, que eu vou todos os anos com a família, que é pela vida desde a concepção, que fez esse movimento todo mudar a lei e proibir o aborto naquele país. Eu queria imediatamente já, o senador Marcos Duval, ele vai ter que sair, vai ter que se ausentar, ele queria dar uma palavrinha para a gente já chamar o doutor Ives Gandra Martins.
os maiores juristas do país, que já está conectado aqui, pronto para entrar. Senador Marcos Duval. Obrigado, presidente. Vou ser bem rápido. Vocês lembram do nosso movimento aqui no Senado, da Lava Toga, da CPI da Lava Toga, e que, de repente, ela foi parada até ser citada. Durante o processo, nós tínhamos, dentro desse grupo da Lava Toga, uma senadora eleita como nós, eu, Girão e outros, né, que nunca tínhamos sido político, viemos da sociedade, e ela era chamada de, na época do Moro de Saia, né, acho que alguma coisa nesse sentido, que ela conseguiu prender muitos corruptos lá no estado dela. Resumindo, em apenas 3 meses, doutora Selma Arruda, né? Em apenas 3 meses, ela perdeu o cargo de senadora, porque a oposição fez uma denúncia que foi para o STF, e nosso movimento estava sendo feito para impeachment 2 ministros, e o recado foi enviado na perda do mandato dela. Ela foi um baque muito grande. E aí também, infelizmente, 2 integrantes, que eu não vou dizer o nome, começou a fazer movimentos para boicotar o nosso movimento da CPI da Lava Toga. Eles passaram a ser oposição do governo que está saindo e entenderam que se eles continuassem com o nosso movimento, que estava se fortalecendo e ganhando estrutura, né, nós conseguiríamos efetivamente tirar 2 ministros, mas eles entenderam assim, mas se tirar 2 ministros, o presidente, a qual eu sou oposição hoje, vai escolher 2 ministros dele. Foi Harry Potter. E aí, esses 2 começaram a mandar informações para a imprensa, informações de reuniões nossas, e aí eu cheguei para eles e o desmascarei, né? Os 2, né? Falei, muito me entristece ver que o interesse político está sobrepondo ao interesse da sociedade. E essa sociedade que colocou os novos, não os novos políticos, mas querendo uma nova política, né? Como eu tenho como referência